Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Se você não for inscrito, não for inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo, comenta e também compartilha aí com seus amigos concurseiros. Atualidades é uma disciplina muito importante em provas de concursos, seja na redação ou também nas questões objetivas. E as bancas têm cobrado dentro de atualidades recortes muito específicos, então é importante que você tenha aí acesso a informações dentro de várias áreas, de vários eixos temáticos contextualizadas, informações que sejam discutidas, que você possa entender o contexto em relação àquele fato. Vários assuntos em destaque, crise que é econômica, política e social em vários países. Começo pela Venezuela, que é uma crise que já se arrasta há alguns anos. Essa crise tem motivações políticas, já que o governo atual é considerado por muitos especialistas como um governo autoritário. Nicolás Maduro, ele se perpetua no poder. E além de ser uma crise política, nós temos também questões econômicas. O país era um grande produtor de petróleo. Ele tem aí a desvalorização desse produto no mercado internacional e é também uma crise social porque as pessoas migram da Venezuela para outros países da América Latina, principalmente a América do Sul, fugindo da escassez de alimentos. Dentro desse cenário, a Venezuela tem dois presidentes, o presidente Hugo Chávez e também o presidente que é autoproclamado, a oposição em relação a esse regime, o Juan Guaidó. Ainda dentro do cenário aí da América Latina, a gente vai para outro país, o Chile, que é um país que tem aí um desenvolvimento econômico bem expressivo, ele cresce aproximadamente 4% ao ano e há uma contradição nesse crescimento econômico, porque o país ele tem grandes índices de desigualdade social. Tanto que os protestos que estão acontecendo no Chile tiveram primeiro motivações relacionadas aí ao preço da tarifa dos transportes. A população se revoltou com o aumento, algo muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil recentemente, as manifestações aí que movimentaram o ano de 2013. E essas manifestações inicialmente tinham essa pauta, o transporte, o aumento da tarifa. Os estudantes foram duramente reprimidos pela polícia no Chile como um todo. E nós tivemos depois outras pautas que entraram nessas manifestações, como é o caso aí também da insatisfação com o governo, a insatisfação com os investimentos que têm sido feitos, por exemplo, na educação. E como resposta a essas manifestações, recentemente, agora, há poucos dias, surgiu aí a proposta no Congresso chileno de reduzir o salário dos parlamentares e também do presidente. Vamos agora para outro país que atravessa também uma crise econômica, uma crise política e social, sobretudo uma crise política. Isso foi noticiado com grande ênfase nos últimos dias, nas últimas semanas, nos noticiários, que é a Colômbia. A Colômbia também tem passado por uma situação de contradições no que diz respeito aí à distribuição de renda. Manifestantes começam a ir para as ruas, sobretudo contrários às propostas do governo em relação à reforma da Previdência. A mesma reforma que nós temos aqui também em curso no Brasil, a Colômbia tem essa proposta de reforma do seguro social, das aposentadorias, porque a população também tem mudado o seu perfil, tem envelhecido. As pessoas foram às ruas contrárias a essas propostas reformistas do governo e, além das reformas, também protestam contra outras questões, como é o caso aí da distribuição de renda, questões relacionadas aí ao social como um todo e também investimentos em educação. Outra pauta que entra nesses protestos da Colômbia é o acordo que foi firmado recentemente, no ano de 2016, com as Farc, aquele grupo que era considerado terrorista, era um grupo guerrilheiro, e ele teve um acordo firmado com o governo colombiano com a proposta de entregar as armas e também a possibilidade de criar um partido. Só que esse acordo ele ainda não foi cumprido em sua integridade, em sua integralidade.
E aí a população também tem como principal reivindicação o cumprimento desse acordo na sua íntegra. Esses protestos estão acontecendo na Colômbia, são protestos em que nós temos aí visto, os noticiários marcam também a condição da população daquele país, sobretudo uma população que é composta aí de etnias indígenas. E o presidente, em resposta a essas reivindicações, o Iván Duque, ele tem feito aí algumas sinalizações, algumas concessões para tentar acabar com esses movimentos. Outro país também marcado por tensões e, sobretudo, tensão relacionada à política, que nas últimas semanas foi foco dos noticiários, é a Bolívia. A Bolívia teve recentemente eleições presidenciais. O presidente Evo Morales havia se reeleito para o seu 4º mandato, só que foi uma eleição marcada por controvérsias. Tivemos organizações internacionais que sinalizaram que as eleições que aconteceram recentemente e reelegeram o Evo Morales, elas foram aí fraudadas, tiveram vários problemas e irregularidades. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, sinaliza aí esses problemas, como também a União Europeia. E os opositores começam a marcar manifestações, começam a ir às ruas e, além dos opositores, também os simpatizantes ao governo do Evo Morales, sobretudo aquela camada mais considerada como minoria do país, né? Também tem aí características de população indígena. Os movimentos sociais também foram em apoio do presidente Evo Morales. Os militares pressionaram ele para renunciar do cargo, ele acabou então renunciando ao cargo e pediu asilo político. Esse asilo foi concedido pelo México, ele foi inclusive para o México. Dentro dessa crise política, dessa conturbação, a senadora Jeanine Áñez, ela se proclama como presidente, então ela foi autoproclamada presidente interina dentro desse cenário, a Jeanine. Enquanto isso, eleições estão sendo aí convocadas, não se tem uma data ainda prevista, mas haverá novas eleições. Por último, nós entramos no Brasil. O Brasil também atravessa uma crise política e também uma crise econômica, uma certa recessão econômica. Nós estamos ainda nos recuperando da instabilidade, da estagnação econômica dos 2 últimos anos. Esse crescimento ele é considerado por muitos especialistas como um crescimento lento. E no cenário político nós temos ainda casos de corrupção que estão sendo investigados, casos que vêm à tona ainda dentro da Operação Lava Jato, outras investigações aí de cunho financeiro, investigações também que estão surgindo contra alguns senadores e alguns deputados. Agrava também essa crise política no Brasil a própria polarização que acontece em relação ao atual presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e os opositores de esquerda, principalmente, movimentos sociais que são contrários ao governo. Também acrescento dentro dessa crise, dentro dessa análise, a morte da vereadora Marielle Franco, que tem tido aí muitos desdobramentos, né? A investigação ela não tem trazido nada de fato concreto em relação ao que motivou o crime, a quem de fato está por trás desse crime, e é também um crime político, já que ela era uma vereadora e também estava aí engajada em movimentos sociais dentro do estado do Rio de Janeiro e também denunciava casos de corrupção que aconteciam nas comunidades dentro do Rio de Janeiro. 2 assuntos nacionais. O primeiro deles foram as recentes queimadas que aconteceram na Amazônia. Nós tivemos aí, além, é claro, da destruição desse importante bioma brasileiro, muitos entraves políticos, sobretudo relacionados ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos 2 situações. Primeiro, os opositores ao governo Jair Bolsonaro reivindicavam investigações mais assertivas, investigações e também fiscalização. Tivemos também, do outro lado, por parte do governo, acusações de que esses incêndios foram criminosos, que eram ocasionados por ONGs ambientais, grupos de proteção ambiental dentro lá da região da Amazônia. E além disso também nós tivemos a recusa do presidente em relação a ajudas internacionais e financeiras para tentar minimizar esses problemas.
Os incêndios que acontecem na região amazônica, eles acontecem a partir de duas causas. São causas naturais, por conta da umidade, a questão também do calor, que acontece dentro ali do próprio bioma, e também são incêndios provocados pelas ações humanas, atividades humanas naquela região. E essas atividades humanas estão ligadas à agricultura, à expansão da pecuária principalmente, porque queimam ali para criar áreas de pastagem e também a derrubada de madeira. Outro assunto dentro dessa problemática ambiental brasileira que deve ser destacado em atualidades foi agora, bem recente, começou no mês de agosto para o mês de setembro, o derramamento de óleo na costa do Brasil, sobretudo ali nas praias da região Nordeste. Essa mancha de óleo também já avançou a região Sudeste, tivemos aí em algumas praias do Espírito Santo, praias também do norte do Rio de Janeiro, onde essas manchas chegaram até lá. Temos duas linhas de investigação em relação a esse derramamento de óleo. Acredita-se que pode ser um navio grego ou também temos aí indicações de que seja óleo vindo da Venezuela. O que se tem em relação a isso são os impactos ambientais, porque a vida marinha, tudo que está ali ligado às atividades econômicas também, ao turismo nessas praias foram afetadas. Inclusive tivemos aí corais, ecossistemas que são específicos, recifes dentro da vida marinha, santuários inclusive, reservas marinhas aqui no Brasil, na região Nordeste, que foram prejudicadas por conta dessa mancha de óleo. Foi noticiado aí vários animais que foram prejudicados por conta dessa mancha de óleo, tartarugas, peixes. Os turistas também, tivemos registros de turistas que ficaram aí sujos por conta dessa mancha ao entrar na praia. E temos problemas ligados não somente ao meio ambiente, mas a questões econômicas, já que muitos lugares ali do Nordeste, muitas cidades, muitas praias dependem aí da atividade turística. O que pode ser cobrado dentro de atualidades em relação a essas problemáticas? Os impactos que esses problemas causam para o Brasil e que medidas devem ser tomadas, planos estratégicos por parte do governo para minimizar os efeitos desses problemas que já estão acontecendo e prever, evitar futuros problemas.